Saudações! Aqui é o Professor Henrique, do canal Dedo de Prosa com o Professor Henrique. Quero, antes de mais nada, pedir que se inscrevam no canal Dedo de Prosa com o Professor Henrique, curtam o vídeo e compartilhem. Dito isso, vamos ao vídeo então. O tema é o fechamento da Ford, tema que já foi abordado por diversos canais que tratam das falhas técnicas, dos problemas da empresa e de seus produtos, alguns automóveis. Mas eu quero fazer ter um foco em cima de um outro perfil, a própria empresa. Então, por que uma empresa como a Ford fecha no Brasil? E como funciona essa empresa? Infelizmente, nós temos canais e pessoas que não entendem ou lançam as fake news, que está em voga no Brasil hoje, dizendo que a Ford é comunista. Bom, a Ford e o sistema fordista inauguraram o sistema de consumo de massa, que é base do capitalismo moderno. Então, balela, esse negócio de Ford comunista. Como qualquer empresa do tamanho da Ford, ela é uma megacorporação. Então ela não tem um dono definido, mas um corpo de acionistas. O que é isso? São pessoas que compram pedaços dessa empresa para esperar que essa empresa dê lucro e seus pedaços de ações, esses pedaços da empresa, possam ser vendidos com valor maior lá na frente. Ou para conseguir os dividendos. Toda empresa divide os dividendos os lucros da empresa sempre no seu aniversário. Aqueles que detêm algumas ações podem resgatar parte desse lucro. Então faz parte da vida de uma empresa qualquer. O que faz as pessoas investirem nas ações? A expectativa é que aquela ação vai dar lucro. Simples assim. Então, o que comanda as ações de qualquer megacorporação, de qualquer grande empresa, é o lucro. E não existe, como não tem dono a Ford, o que nós temos na verdade são o que a gente chama de tecnoburocracia, ou CEOs. São funcionários do mais alto escalão, extremamente capacitados, que recebem, além de salários, parte dos dividendos também, conforme a empresa dê lucro. Bem, então, dito isso, a Ford estabelece, dentro da lógica dela, uma estratégia que visa melhorar o valor de suas ações. Tanto é que após o fechamento, a notícia que vai se fechar a produção de automóveis no Brasil, as ações da Ford subiram. Eu não estou aqui defendendo a Ford ou o fechamento, mas nós precisamos ter claro, e bem claro, o que acontece para buscar soluções. Então, entendendo que essa empresa, dentro de uma lógica capitalista, pretende o lucro, essa ação foi uma ação lógica. Mas essa ideia de fechar indústrias e fechar a indústria automobilística no Brasil não vem de hoje. Ela vem da época da ALCA, Área de Livre Comércio das Américas, quando a proposta era a tarifa zero dos importados, os produtos que são importados pelos países membros, ou seja, de todo o continente americano, do continente norte-americano, Canadá, Estados Unidos, México, ao América Central e América do Sul. E dentro desta lógica, haviam cláusulas que apontavam para que o país priorizasse as pautas, os produtos de maior força comercial.
E no caso dos Estados Unidos são as indústrias e a manufatura. No caso do Brasil seria a soja, milho, frango, a carne. Então seria essa estratégia, acabar com a produção industrial no Brasil, e o Brasil passaria a fornecer apenas commodities, aço, soja, enfim. Era essa a estratégia. Bom, na época isso foi muito acelerado com o governo Collor de Mello. Com o impeachment, entrou Itamar Franco. E a ideia de fechamento dessas indústrias levou uma ação muito puxada pelas universidades, por pesquisadores das universidades, principalmente da USP, Unicamp, PUC, São Paulo, junto com sindicatos ligados à CUT, ao CGT, à Força Sindical, que pretendiam buscar soluções para que essas empresas não fechassem no Brasil e gerasse tanto desemprego. Esse grupo de cientistas, líderes políticos, líderes sindicais, se deslocaram até Detroit e foram estudar como funcionava as relações entre trabalhadores, sindicatos, empresa e governo, né? E trouxeram de lá uma proposta que foi alinhavada como Acordo Coletivo das Montadoras. E na proposta, apresentada para o então presidente Itamar Franco, regia o seguinte: o governo federal diminuiria o IPI e parte do ICMS. Os sindicatos deixariam de fazer greve por um ano. As empresas garantiriam os empregos e, conforme o resultado fosse positivo lá na frente, propunham 5% de aumento real. Significa 5% mais a reposição da inflação que houvesse nesse período. Bom, o resultado foi excelente em relação às partes envolvidas. O governo começou a perceber uma diminuição, e havia muita preocupação em cima disso, uma diminuição na carga tributária. Só que essa preocupação, lá no meio do ano, eles começaram a se afastar. Por quê? Mesmo diminuindo a carga tributária do produto, daquele determinado automóvel que se vendia na época, o número de automóveis vendidos gerou um volume de impostos, de recursos dos impostos, que foi muito maior. Do lado das empresas, elas conseguiram um preço menor, havia uma demanda da população por automóveis, muita gente queria automóveis, com um preço menor eles tiveram mais coragem, com acesso a um crédito mais alongado, tiveram mais coragem para comprar automóveis. E os sindicatos não fizeram greve, garantiram os empregos e tiveram 5% de aumento real. Então, para todas as partes, foi benéfico. Qual foi o resultado disso? O Brasil gradativamente começou a ser um mercado de consumo de automóveis muito interessante. E na época nós tínhamos poucas indústrias automontadoras. Volkswagen, Ford, Fiat, Chevrolet e a Toyota, que fazia apenas o carro Bandeirante. Esse período de 5 montadoras começou a acelerar novas indústrias que se instalaram. Do período do Itamar até o início do governo Lula, nós tínhamos
36 indústrias automontadoras no Brasil. Então, de um processo de desindustrialização no Brasil, gerou-se um processo de industrialização muito intensa. Tá? Então, o acordo coletivo foi interessante nesse ponto. Bom, por que é preciso dizer uma indústria automontadora ou montadora de automóveis? A Volkswagen, vamos pegar o exemplo da Volkswagen, não é uma empresa que vai fazer todas as peças para montar o automóvel. Ela simplesmente monta ali, tem um conjunto de peças que ela mesma produz, mas a grande parte das autopeças são produzidas por outras empresas. Muitas delas são brasileiras ou são multinacionais que se instalam no Brasil. Então, sempre que você tem uma nova montadora, você acelera a produção de um setor que é o setor de autopeças. Tá? Então, gera-se um processo de mais indústrias na região em que se instala essa montadora. Por isso que, nesse período do acordo coletivo até recentemente, buscava-se levar essas montadoras a outros estados e cidades que não tinham um parque industrial. Foi assim com Anápolis, onde foi a Hyundai, né, agora a Caoa Chery. Foi assim com a Renault, lá em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Foi assim com a Ford na época, que foi para Camaçari, na Bahia. Enfim, a ideia de se espalhar pelo Brasil um processo de industrialização. Tá? Bom, interessante nessa discussão, que parece ser assim, perfeita. Eu participei de um grupo de estudos, um encontro sobre estudos estratégicos na Universidade de São Paulo, em 96. Em 96, o presidente da ANFAV, Associação Nacional dos Fabricantes de Automóveis, era Silvano Valentino, que na época também era presidente da Fiat. O Silvano foi uma voz que se destoou, porque os pesquisadores, os professores universitários, os representantes de empresa falavam bem do acordo coletivo das montadoras. E esse presidente da ANFAV falou, não, tem uma falha, na época ele falou, tem uma falha aí muito forte. E aí como tem uma falha? Se industrializou, trouxe mais empresas, gerou mais emprego. Qual que foi a falha? Aí ele disse o seguinte, ao invés de se fazer um acordo coletivo com as automontadoras, ou seja, com as empresas que compram as autopeças, era preciso fazer um acordo coletivo com as autopeças. Então, você reestruturar e estimular as autopeças levaria na ponta o barateamento do custo do carro. E eu acompanho muito um canal que eu acho muito legal, Opinião Sincera. Eles tiveram uma live no final do ano tratando do preço do automóvel. E eles apresentaram o seguinte dado, que o custo das peças é muito alto por conta da importação dessas autopeças. Se você nacionaliza, estimula o desenvolvimento tecnológico no Brasil para criar autopeças aqui, nós fugiríamos de um câmbio extremamente desvantajoso para o processo de industrialização brasileira, já que o dólar se aproxima de R$5, né, nesse momento. Fazem mais de 2 anos que o dólar está muito alto, né? E a insegurança nesse último governo realmente não ajuda a baixar o valor do dólar. Bom, então uma solução seria, na época que ele apresentou, pensar nas autopeças. E hoje fica muito claro isso, que as autopeças contribuem para o alto custo do automóvel. Não se trata apenas
do custo das autopeças. Os impostos, a aplicação dos impostos entram nisso também, né? O preço pago pelo Brasil, quanto nós aceitamos de pagar também. Mas é fato que a Ford amargava prejuízos na operação de produção de automóveis no Brasil. Nos outros vídeos fica muito claro as falhas. A Opinião Sincera também apresentou várias falhas. O meu carro Life lá apresentava também as falhas da própria Ford. Mas não vou me ater a isso. Toda grande crise gera em si uma oportunidade de se pensar o que deu de errado. Porque senão a gente continua no erro, continua errando. Se o país não parar para pensar sua industrialização hoje, nós vamos ver mais empresas fechando, sim, por conta de não repensar a sua própria estrutura. Qual que seria uma solução inteligente? Seria voltar a pegar os pesquisadores das universidades, agregar os sindicatos, agregar a empresa e negociar. Sentar numa mesa para conversar, ver soluções, ver propostas, investir em tecnologia para que não precisamos trazer tantos produtos importados de fora. Mas o que nos falta hoje é liderança. O presidente Bolsonaro criticou a Ford, o fechamento da Ford, de forma grosseira, como ele sempre faz. Mas ele não é responsável pelo fechamento da fábrica. Mas ele é responsável pela falta de liderança que deixou uma empresa sair. Poderiam buscar soluções, não só para não fechar as empresas, mas para se tornar um polo de atração de outras empresas no Brasil. Isso não é feito de forma vã. Isso precisa da participação de todo o conjunto da sociedade. Não é pela ditadura, não é pela força, não é pela bravata que você consegue levar um país a crescer, mas com a participação de todas as forças, de todos os atores sociais envolvidos. O acordo coletivo das montadoras foi muito educativo nesse ponto, porque no momento em que você pega as principais forças, principais atores sociais daquele momento, você tem benefícios imensos. Então seria necessário esse novo caminhar. O problema que eu enxergo é se não conseguimos nem a logística de vacinação no Brasil, como conseguir um ajuste tão fino, um ajuste tão cheio de meandros, que é uma negociação para manter indústrias no Brasil? Será que aguentaremos mais 2 anos desse governo? Bolsonaro não é responsável pelo fechamento da Ford. Ele é responsável por não ser líder, por não ser um estadista no Brasil, que tanto precisamos em épocas de crise. Esse é o Dedo de Prosa com o professor Henrique. Eu gostaria de convidá-los para discutir esse tema. Postem, compartilhem e apontem nos comentários para que possamos ampliar esse debate. Tá bom? Agradeço e até mais.